Quem é que está aqui batendo a carteirinha para o último Fred e Beckler Explicam de 2025? Se você estiver aqui, eu já adianto o meu agradecimento e também, quer dizer, se você estiver aqui, né? Se você não tiver, eu não estou nem falando com você. É isso, Frederiquinho Caldeira. Bom dia para você, para todo mundo. Eu escolhi hoje um cenário ótimo para um final de ano. São os prédios da cidade de São Paulo. Um prédio reflete outro prédio, que reflete outro prédiozinho, que reflete outro prédiozinho, que reflete outro prédiozinho. Porque provavelmente eu estarei muito longe daqui a pouco, então tomara que seja a última vez que eu tenha essa linda vista nesse ano. E a gente vai eleger os melhores do ano para Fred e Beckler, depois da melhor vinheta do ano. Fred Caldeira, a gente decidiu não pegar o melhor jogador, o melhor técnico, o melhor time, porque isso já fizeram. A gente vai mais ou menos por aí, mas com uma eleição e uma votação um pouco diferente. Eu não sei os seus votos e você não sabe o meu, e a gente não sabe os votos do chat. Então quem quiser colocar os seus melhores do ano depois, fique liberado. Primeira categoria, Frederico, o melhor mercado de transferências, valendo Fred. Quem fez o melhor mercado vale tanto o inverno como o mercado de verão de 2025. Exatamente, né? Lembrando que estamos focando no futebol europeu, né? Não venha você aqui falar, caramba, mas a contratação do Jorginho também poderia entrar. Mas a gente está focando no mercado de chegada e não de saída do futebol europeu. Cara, assim, eu vou olhar mais para o mercado de verão, né? Mais para o mercado do meio do ano, que é o mais pujante, que é quando as equipes fazem, né, o planejamento da temporada. E eu tenho aqui 3 candidatos para a gente começar a debater. Ou você quer só que eu fale o primeiro logo? Não, agora eu quero os 3. Quanto tá bom, mais você então trouxer, eu quero saber para onde foram esses pensamentos lindos. Muito obrigado. E eu quero saber os seus também. Você tem só um ou você tem vários? Eu pensei pouco, Fred. Eu pensei só um. Maravilhoso. Eu acho que entre os melhores está, por incrível que pareça, o senhor Manchester United. Olha aí. Que contratou 2 jogadores que impactaram de maneira muito grande o time titular, Matheus Cunha e Mbeumo. Mas ele não está à frente do Arsenal e nem do meu voto bastante bairrista aqui, 3 ingleses, né, para o meu queridinho Sunderland. Os caras trocaram um elenco de Championship para um elenco de Premier League, fizeram 800 mil contratações e estão lá no top 10 da Premier League, meu querido Marcelo Becker, contra todos os prognósticos. Então, assim, eu acho difícil alguém ter contratado melhor para os próprios padrões do que o queridinho Mira Sunderland. Sim, que mudou absolutamente tudo, né? Que fez na temporada passada. A gente já fez, inclusive, aqui um programa falando do Sunderland. Para mim, entre o mainstream, por mais que o meu segundo voto, que eu pensei enquanto você falava do Sunderland, mas que eu já estava... Eu decidi pensar um pouco mais quando eu vi que você pensou muito. Para mim é o Arsenal, né? Com Gyökeres, que ainda falta chegar, tá de pontinhas do pé até aqui, mas com Madueke, que encorpa elenco, com Zubimendi, que ajuda a consertar meio campo, com Mosquera, que dá respiro para Gabriel Magalhães e para Saliba. Eu acho que o Arsenal fez um mercado para dar o passo à frente, que a gente está vendo o que está dando essa temporada. Não é nem que a gente espera, que a gente está vendo que o Arsenal está dando esse passo à frente nessa temporada. O outro time que eu quero destacar, e eu quero abrir aqui para pegar exatamente o que ele fez, é o Milan. O Milan fez um muito bom mercado de transferências, tá? Tá brigando cabeça a cabeça no campeonato italiano. Trouxe o Allegri, né, que é um técnico muito, muito reconhecido e muito vencedor, conhece como poucos o mercado. E eu tô querendo pegar aqui para achar, porque tá no tablet tá uma merda de fazer isso, o mercado do Milan. A gente vai no tempo também, a gente tem tempo para acabar esse programa, não tá com pressa? Exatamente. Não, e a gente está aqui tentando entender os mercados de Milão, né? São muitas as opções, por isso que é difícil você achar em qual corredor o diretor esportivo do Milan foi. O Milan trouxe Stupinhan, que chegou do Brighton, um bom lateral esquerdo do Brighton nas últimas temporadas, né, equatoriano que tinha passado pelo Villarreal. Trouxe um Cucu, que no Chelsea não tinha ido bem, mas que eu gosto dele. Se tiver continuidade física, eu acho um bom jogador. Modric.
Trouxe o Modric, trouxe o Rabiot, que também é um jogador que tem lá os seus bons momentos. Trouxe o Musa, que estava na Atalanta, acho bom jogador também. Enfim, acho que fez um bom mercado o Milan e tem dado resultado esse mercado do Milan. A gente tem visto na Série A italiana, o time que está brigando pelo título italiano, está brigando nas primeiras colocações. E eu acho que para um clube que está precisando se refazer como o Milan está precisando, eu acho que o mercado do Milan também foi bastante bom. Boa. Então o voto do Marcelo Beckler vai para Arsenal, correto? Uhum. E o meu vai para o Mira Sunderland. Então temos esses 2 votos aqui de melhor mercado de transferências de 2025. Coloque o seu voto aqui na caixa de comentários, assim como para o próximo quesito, que é a melhor contratação, né? O melhor jogador contratado no ano de 2025. Eu pensei em vários nomes aqui, Marcelo Beckler, mas eu quero que você abra o nosso brainstorming aqui desse quesito. É porque você está pensando demais, Fred. Esse é o seu problema. Pois é. Você tem pensado demais porque eu pensei em um jogador. Quem sabe daqui a pouco também eu começo a abrir aqui páginas de internet desesperadamente sem conseguir para tentar mais alguma coisa para ajudar no programa. Eu pensei em Luiz Dias, do Bayern de Munique. Ah, também. É isso aí, também. Porque para mim é o cara que chega, que muda o Bayern de Munique, a capacidade que ele tem de pressionar, de mudar de posição na frente, de ser finalmente uma ameaça pelo outro lado, né? Porque o Bayern de Munique acho que tinha nas últimas temporadas faltado ameaça pelo lado esquerdo. A gente ainda nem viu a dupla dele com o Afonso Davies, porque tá fora, tá jogando Stanisic improvisado ali, mas para mim era uma contratação que parecia muito cara, né? Quase 80 milhões de euros que o Bayern pagou por ele, mas se bobear, sai barato. Não só pelo que o Bayern fez, mas olha a falta que o Liverpool está sentindo dele também. Para mim é um jogador que muda os dois lados dessa moeda. Para mim é a grande contratação que foi feita no último mercado. Não, para mim também. Para mim ele é o 01 aqui da lista. Eu pensei em outros nomes para o pessoal pensar e também decidir o próprio voto. Por exemplo, eu acho que o Rashford foi um grande acerto da janela do Barcelona. Eu sei que o salário é muito alto, mas ele chega e se o Barcelona não caiu tanto quanto poderia cair durante a lesão, principalmente do Rafinha, eu acho que é muito por conta da presença do Rashford. O Zubimendi, que você já trouxe da janela do Arsenal, é um cara que entra e melhora o já muito bom meio-campo do Arsenal na temporada passada com o Partey. O Estevão é um cara que eu acho que já chega e impacta bem o Chelsea. E aí eu pensei até no Antony, que eu sei que ele já estava no Betis, mas ele foi contratado, né? Ele estava emprestado e foi contratado, que é um cara que realmente tem tudo para ser ídolo desse Betis. E talvez o Donnarumma, né? Pelo valor que foi, uma oportunidade de mercado que impacta positivamente o gol do Manchester City. São nomes aí que eu pensei, mas o Luiz Dias para mim é o 01 também. Eu acho que o Luiz Dias traz um rendimento imediato maior do que o do Estevão, por exemplo, né? Que chega bem e tal, mas o Estevão não é nenhum titular absoluto, é um jogador que claro. entra e sai do time e eu acho que para o futuro, acho que em 10 anos, acho que a tendência é que em 10 anos ele dê mais ao Chelsea do que o Luiz Dias ao Bayern, mas a contratação do Luiz Dias, eu acho, do Luiz Dias pelo Bayern de Munique, eu acho que muda o patamar do Bayern e aqui acaba mudando também o patamar do Liverpool. Revelação, Fred, quem que é o novinho sapeca maior de idade, se bem que o meu voto é no menor de idade aqui, então pode me levar à polícia, que roubou seu coração? Ano de 2025, vamos lá, cara. Eu não considero o Lamine, tá? Porque ele já tinha feito na temporada anterior 50 jogos pelo Barcelona, né? Anterior a anterior. Eu tô contando a segundo semestre, claro, da temporada passada e o primeiro da atual. Tem o Désiré Doué. Mas eu vou ficar com o Estevão. E você? Cara, cada vez que eu vejo, eu tenho gostado mais do Lenny Kahl do Bayern de Munique. Do Bayern de Munique, 17 anos, né? 17 anos. O primeiro jogador a fazer gols em 3 jogos consecutivos de Champions. A maturidade que ele mostrou no Arsenal Bayern é assustadora. Como que ele pega um time que se defende tão bem. E pra mim ele foi o melhor jogador do ataque do Bayern de Munique naquele dia. Sim, sem dúvida. Eu acho que pra posição que ele joga, que o Estevão já jogou e que o Lamine Yamal tem se arriscado um pouco mais,
é preciso uma maturidade que um jovem de 17 anos normalmente não tem, que o Phil Foden agora está aprendendo, né? O Guardiola está há anos tentando colocar o Phil Foden para ser um meio-campista e ele está aprendendo meio que diferente, jogando vindo de trás e não jogando como um 10, né? Não jogando atrás do centroavante, porque você joga num espaço muito curto, você não pode errar passe, porque se errar é contra-ataque para os caras o tempo inteiro na faixa central, você não pode tentar drible bobo, você não pode dominar mal a bola, você tem que ler tudo e fazer tudo muito rápido. E esse garoto do Bayern de Munique, que inclusive vai deixar as coisas difíceis, tá? Para Gnabry, para Luiz Dias, para grandes jogadores, eu acho que esse garoto me parece especial. Não sei se para onde que o mundo vai girar para ele, mas de todos que eu vi, por exemplo, o Désiré Doué eu acho realmente muito bom. Mas o Barcola também é muito bom, e daqui a pouco já tem o Mayulu aparecendo, tem vários com perfis parecidos. O Lennart Kau para os íntimos, me parece especial. É bom de bola mesmo, né? A questão é ver como é que vai ser quando o Musiala voltar, por exemplo, né? O quanto tempo de jogo ele vai ter. E é natural que um cara desse daqui a pouco jogue menos jogos, como por exemplo o Estevão, né? Tem jogado nas últimas semanas no Chelsea. O Doué acho que foi o grande adolescente, né? Do ano por fazer 2 gols em final de Champions e tudo mais. Mas acho que a grande surpresa, já puxando para essa temporada, dos jovens para mim, o Estevão. O Kau também é um grande voto, um cara, inclusive, para a gente ficar de olho em 2026, né? Porque pode ser um ano de uma arrancada ainda maior. Diga. Ataque da França para a Copa do Mundo. Olise, Mbappé, Dembélé e o Désiré Doué, que é excelente, é muito provável que fique no banco. A França vem de novo envenenada para a Copa do Mundo, né? Complicado. Mas para que pesar o clima logo agora, Marcelo Beto? É verdade. Acabar o ano, energia lá em cima. Fred Caldeira, a sua surpresa positiva e, por que não, a sua surpresa negativa de 2025. A gente está pensando em clube ou em jogador? Pode pensar o que você quiser, Fred. O programa é livre para pensar. Eu acho... Não. Fale por você. Programa livre para pensar? Pensamento é perigoso. Mas no programa livre o jovem pensa tudo que ele quiser. Coloca, inclusive, uma pessoa de mais idade para apresentar um programa para jovem, fazendo um papel de jovem a vida inteira, tem mais de 70 anos. Exatamente. Inclusive, né, falando em apresentador jovem, a gente está realizando um sonho que eu tinha quando era mais novo, que é fazer uma retrospectiva tal qual o Sérgio Chapelin fazia no Globo Repórter. Uhum. E assim, ele pode gravar as cabeças antes de começar, né? Enchentes, tensão política. Exato. Tragédia natural, ambiental, né? Corrupção. Ele já pode fazer ali tudo já em janeiro. Em janeiro ele grava do ano que tá para começar. Cachorrinho salva bebê. Cachorrinho tá sempre salvando bebê também. Isso. História fofa, né? Herói do ano. Pronto. Surpresa positiva. Eu vou ficar com Paris Saint-Germain, né? Vou ter que ficar com Paris Saint-Germain. Revelando para o nosso público que a gente está gravando sem saber se o Paris Saint-Germain foi campeão da Copa Intercontinental, então acabo de dar o título para o Flamengo. Parabéns aí aos rubro-negros. Alô, só nação, de citar isso. Está aqui o motivo do título. Horas antes, Fred, horas antes. Não dá nem para o Luiz Henrique fazer alguma coisa diferente na pré-eleição. Não dá. Acabei de sacramentar o campeão do mundo, o Flamengo. Mas vamos lá. Vou de Paris Saint-Germain. Você foi de quem? Ou do, sei lá, jogador, clube? Cara, eu vou assim, o Paris Saint-Germain surpreende, mas já era alguma coisa que se esperava de que tinha sido semifinalista na temporada anterior. É porque começa tão mal a temporada 24, 25, que essa reviravolta não se esperava. Mas é considerado, quando começa a Champions, um dos bons times. Realmente surpreende o tão bom que foi. O que me surpreende muito, muito, muito mesmo, é que Matheus Nunes e O'Reilly sejam bons laterais ao final de 2025. Por essa, Fred, eu não esperava. Você foi de voto cult? Eu fui. Assim, Manchester City. É esperado que se fale de Manchester City no programa mainstream. Mas que esses dois tenham arrumado as laterais do Manchester City me chama a atenção. E o Pep Guardiola, mais uma vez, sempre que ele pode, se aproxima do sonho dele, que é ter 11 meio-campistas em campo, né?
Então por que não 2 meio-campistas transformados em laterais? Olho o Donnarumma, hein? Exato. E olha o Haaland. E olha o Haaland. Olha o Haaland. Daqui a pouco um Bernardo Silva no gol. O Manchester City vai pagar 300 milhões no Merino para ter um meio-campista que possa fazer uns golzinhos de vez em quando. Exatamente. Surpresa negativa, eu vou, infelizmente, com a nossa querida, pelo menos minha, Fiorentina, rapaz. Olha que coisa absurda que a Fiorentina tá vivendo, Marcelo Beckler. Ela é a Não que eu não lanterna saiba, Fred, não que eu não saiba, mas vamos supor que eu não faço ideia do que você tá falando. Deixa eu explicar para o nosso público que talvez não tenha essa ideia, né? Então, melhor explicar como se não tivesse nenhuma ideia do que está acontecendo. No momento da gravação desse programa, a Fiorentina, ela ainda não venceu em 15 rodadas da Série A italiana, é a lanterna absoluta, sendo que ela foi vice-campeã da Conference League em 2 das últimas 3 temporadas, e na temporada passada foi semifinalista, e tem um time que tem David Herrera, o Pablo Mari, o Dzeko, o Moise Kean, o Dodô, é o único brasileiro da Fiorentina que foi revelado pelo Coxa. Cara, assim, é um time que não era pra estar onde tá, e tá vivendo uma temporada que pode ser o primeiro rebaixamento da Fiorentina desde o ano de 2002, que, se não me engano, ela foi rebaixada por questões financeiras e não esportivas. Então, assim, cara, parabéns à Fiorentina, porque depois desse meu comentário, ela vai arrancar aí pra uma virada espetacular e conseguir, inclusive, uma vaga na Conference League da próxima temporada via Série A italiana. Olha, Fred, eu tô negativamente surpreso mesmo com a Fiorentina, tá? Negativamente surpreso. Uma tragédia. Cara, pra mim, tem 2 surpresas negativas. Uma é o Wirtz, que eu achava que chegaria e jogaria no Liverpool, porque foi uma contratação que o Liverpool programou o time para ter o Wirtz e ele não aconteceu, assim, de todas as contratações que não deram certo. Ele é de longe a que menos deu certo até aqui. E me surpreendeu muito a atitude. Não me surpreendeu tanto porque ele já tinha mostrado que faria isso com o Klopp. A atitude do Salah, depois de 3 joguinhos no banco de reservas, o chilique é muito desproporcional. Pega tudo antiprofissional e ególatra que um jogador pode fazer. O Salah fez em 7 minutos de entrevista, depois que não jogou contra o Brentford. O Sunderland. Foi contra o Leeds, não. Foi o Leeds, não foi? Foi. Acho que foi o Leeds. 3-3 contra o Leeds. Isso, exato. Me surpreende que ele possa ter ido tão longe. Então, são bons votos. Dá pra colocar nessa sacola aí também o Isaac, né? Assim, o ano do Isaac, ele começa muito bem, porque ele é campeão da Copa da Liga com o Newcastle, o primeiro título do Newcastle em 70 anos, mas ele começa a temporada perdendo a pré-temporada porque ele queria forçar a transferência, e por perder a temporada, um jogador que já é fisicamente com problemas crônicos como ele, se machuca mais do que joga e praticamente não faz gol como jogador do Liverpool nessa primeira metade de temporada. Então, temos alguns votos aí. Acho que, em termos de contratações que também deram muito errado, o Jobe Bellingham, pelo que eu tô acompanhando, também tá sendo uma tragédia no Dortmund, cara. Assim, e gastaram uma grana nele, né? E o irmãozinho do Bellingham não tá indo bem. Tinha mostrado alguma coisinha no Mundial, temos alguns né? candidatos. Pois é. Frederiquinho Caldeira, o melhor jogo que vocêzinho assistiu no estádio nesse ano? E olha que você assistiu muitos, hein? Eu assisti muitos, cara, e por eu ter assistido tantos, eu vou de bate-pronto no que foi mais rápido de ver de pegar na memória, que foi um recente Manchester United 4, Bournemouth 4. Jogo de 8 gols, não é todo dia que a gente vê em loco, né? Cara, eu vi muitos legais. Eu vi o 5-4 do Barcelona no Benfica, o 4-3 da Inter no Barcelona e o 4-3 do Barça no Real Madrid. O mais legal, sem dúvida, é o 4-3 da Inter no Barcelona, mas eu vou escolher o 4-3 do Barça no Real Madrid, porque pelo menos eu saí do estádio satisfeito. Mas assim, o Barcelona esse ano proporcionou muitos jogos divertidos para quem foi no estádio, e esse 4-3 do Barcelona no Real Madrid e o 4-3 da Inter, que foi 3 dias antes no Barcelona, também me chama a atenção. A final da Champions também poderia ter entrado, né? O passeio do PSG para cima da Inter de Milão, mas aí é um jogo de um time só. O legal é quando o jogo tem 2 times como protagonistas. Melhor aspas de um entrevistado para o Marcelino Beckler quando repórter, né? Quando repórter.
Você nunca deixará de ser repórter, mas você não tem entrevistado alguém já há algum tempinho, né? Exatamente. Cara, a melhor fala de um entrevistado, pra mim, é o Rafinha, pós-Brasil e Argentina, falando que faria de novo, que dobraria a aposta e tal, porque ele explicando o que aconteceu naquela declaração pro Romário. Eu gostei muito como o Rafinha não fugiu e falou de novo. O Rafinha é um cara de muita personalidade, como ele fugiu e falou de novo, que fez para defender os seus jogadores e que chama a responsabilidade e tal, e que ele falou, tirando a parte da porrada, eu também gostei muito disso, tirando a parte da porrada, eu falaria de novo pra gente ir pra cima dos caras e tal. Então gostei muito. E antes do Barcelona e Inter de Milão, eu entrevistei o Rafinha e falei, vamos pra cima deles? Ele falou, pra cima deles. E de novo, essa foi boa. O time saiu derrotado. Por favor, não faça isso antes da Copa do Mundo, Marcelo Beck. Eu tô evitando conversar com ele. Tem que pedir pro Quesada também parar de fazer essas coisas. Pra mim, cara, atenção que eu tenho um novo entrevistadinho favorito, que se chama Erling Haaland, né? É muito bom entrevistar um jogador que ele não tá ali pra dar resposta automática, né? Ele é um cara difícil, tem ficado menos difícil, tem ficado mais afável e mais falante, mas de qualquer maneira o Erling Haaland tem dado boas entrevistas, não só pra mim, mas inclusive pra mim, e a mais recente, depois do City ter vencido no Bernabéu contra o Real Madrid, teve ótimas aspas, inclusive algumas em uma tentativa de português. Então o Haaland tem sido um ótimo provedor de aspas para o repórter que está aqui na Inglaterra. Eu gostei dele falando da cerveja, tá? Não, eu não bebo, ainda mais teve uma cerveja? Teve. Teve um negocinho, né? Teve alguma coisinha ali que ele bebeu. Pior uniforme, é esse o nosso último tópico? O melhor uniforme e depois o melhor pior, né? Tá. Porque é um prêmio de melhores do ano, a gente não pode ir com o pior uniforme. Então, melhor, pior uniforme. Pra você, qual que é a camisa de futebol mais bonita de 2025, Fred? Cara, eu vou ficar com a do Arsenal, meio bege e vermelha. Você sabe qual que eu tô falando? Sim. Eu vou mandar pro Pseudo. Eu achei essa aí, cara, um show, assim. A Adidas deu um show. A Adidas deu um show em várias nessa temporada, né? Mas essa do Arsenal, pra mim, tá um degrauzinho acima das outras. Então, eu quase escolhi, só pra ficar engraçado, tanto no melhor como no melhor pior, o Bayern de Munique. Porque é da temporada passada do Bayern, que é nessa linha da do Arsenal também, né? É um branco, é um off-white. Com aquela golinha. Off-white, é isso aí. Eu acho cor de burro quando foge. Mas a atual do Ajax, a atual retrô do Ajax, porque tem uma camisa normal, mas a atual retrô do Ajax com os X da camisa do Ajax e a listra maior é um absurdo de camisa, assim, é pra usar no Natal, inclusive, vão confundir você com a mesa, vão jogar Chester em você, e uva passas também. Pra mim, a camisa mais bonita. Parabéns, Ajax. Se quiser passar aqui e deixar um jogo de camisa, a gente agradece. Exatamente. E melhor, pior? A do Qual Bayern que é do Bayern, então, que você vai? A do Bayern de Munique dessa temporada é uma coisa horrível. Ela é branca com... Parece que era um sorvete de creme que jogaram um sorvete de morango em cima e o que foi ficou. Que coisa horrorosa. É um napolitano esquisitíssimo. É um napolitano sem chocolate. É inacreditável como conseguiram fazer uma camisa tão fácil e que vem de uma camisa tão bonita na temporada passada, inclusive a toda vermelha era linda, para uma coisa tão feia igual a camisa atual do Bayern de Munique. Olha que a gente tem uma competição ainda melhor nesse pior uniforme, que é a do Manchester City, a terceira. Nossa, aquela cinza com verde. Isso, aquilo que é da chuva de Manchester. Feio. Cara, não, aquilo ali é um acidente. Assim, não tem como isso ter passado que não tenha sido sem... A máquina quebrou, sacou? Só sobraram essas cores, tinha que ser isso daqui. Isso, o cartucho tá acabando, a gente tem que imprimir esse projeto, o pessoal de ressaca foi lá, imprimiu e alguém aprovou. Cara, assim, é uma das piores camisas, e olha que a competição é muito boa, mas essa é uma das piores camisas que eu já vi, com todo o respeito, né? A Puma, ela volta e meia, ela traz essas coisas aí que eu acho terríveis, né? Então, obrigado aí, a Puma, por pensar em me patrocinar e agora acabar de desistir. Essa do Manchester City eu cheguei a pegar pra trazer, tá? É porque eu não vi o time tanto em campo com ela. A do Bayern de Munique vira e mexe, eu vejo e falo, meu Deus, que coisa horrível. Frederiquinho Caldeira,
Os melhores do ano estão todos dentro de contexto e o nosso Out of Context vem aí trazendo mais melhores do ano. Chama a vinheta. Trazendo mais melhores do ano e mais piores do ano também. Vinheta! Fred Caldeira, Out of Context. Qual foi a maior secada de Fred e Beckler explicam esse ano pra você? Cara, tem muitas e muitas e muitas, né? Assim, eu acho que esse foi o ano que a gente se caramba? Consolidou. Como é que se... Consolidou, obrigado. Como secadores, né? Como a Zika reversa, ela esse ano acho que a gente realmente incorporou isso. A gente tem o Arsenal, que parecia, né, inabalável e depois começou a tomar gol todo jogo, perder aqui, exatamente, tomar gol todo jogo. A gente tem o as Bayern surpresas da temporada. O Bayern de Munique, 16 vitórias seguidas. 2 dias depois empata com o Union Berlim. Na Bacia das Almas, aos 50 do segundo tempo. Exato. Mas quem? Tem as surpresas da temporada, dois dos 4 perderam, né? Sim. No fim de semana, quando a gente gravou. O Endrick jogou. A gente tá falando do Endrick que não jogava. O Endrick jogou 11 minutos. 2 dias depois da gente gravar. Bom, pra mim... Não, tem que ser o Bayern de Munique. Eu elegi um que é a crise do Liverpool. A gente fez um programa da crise do Liverpool e tal. Aí o Liverpool ganhou do Real Madrid. Um amasso no Real Madrid. Ganhou do Aston Villa, que nos últimos 11 jogos ganhou 10 e perdeu 1 do Liverpool. Passou a vigência do programa, o Liverpool voltou a perder de todo mundo. Foi só passar a curva de subida do programa. O programa só serviu para o Liverpool ganhar 2 jogos e voltar ao de sempre. Incrível. Agora já voltou mais ou menos pro normal, tá ganhando, tá perdendo, ganhou da Inter de Milão e tal. Mas a gente fez um programa da crise do Liverpool. Ele ganhou 2 jogos, saiu da crise e depois voltou. Não, tá muito bem definido. Na semana que a gente publica o vídeo, ele decide derrubar o programa. Uhum. É isso, assim, né? No fim das contas, foi esse o foco do Liverpool para depois voltar à sequência de derrotas. É realmente um negócio esquisitíssimo esse nosso programa. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso em 2026 também, Marcelo Beckler. Temos um objetivo pela frente. A gente esqueceu de falar do Getafe, que a gente falou que o Getafe só dá porrada, que o Getafe só bate, não sei o quê. O Getafe ganhou de 11-0 na Copa do Rei. É verdade. Fantástico. Resumo. Fred Caldeira, como que você resume pular 7 ondinhas? Pula 2, né? Tá resumido. Aqui eu não consigo pular nenhuma, né? Então aqui eu pulo 7 chuvinhas, na verdade, quando eu comemoro o Ano Novo por aqui. Eu vou trazer no nosso resumo, Marcelo Beckler, 3 dos melhores comentários de você que participa do nosso programa, porque eu vim aqui fazer uma pesquisa e eu fui em todos os vídeos do nosso ano de 2025 para selecionar 3 comentários. O primeiro, do nosso querido @LukeDZ, dizendo que no aeroporto da Áustria tem uma mesa de atendimento para pessoas que queriam ir para a Austrália e se confundiram, né? Eu não chequei se isso é verdade e eu prefiro nem saber se é verdade ou não. Eu tenho passado a informação para frente, tá? Eu tenho falado que isso acontece. E eu poderia falar também que deve ter uma em El Salvador para quem queria ir para a Bahia. Uhum. Panamá para quem quer ir para o Paraná. Exatamente. Né? Temos aí mesas de atendimento muito necessárias para essa população, especialmente para a população britânica e estadunidense. É claro, mas assim, eu imagino o cara sai dos Estados Unidos. A Áustria já é longe, para ele já chegou na Austrália. E ele tá na metade do caminho. Porque ele vai ter que voltar. Vamos lá. @EduardoEverton, dizendo, e aqui isso aqui é fantástico, né? Precisamos de um Fred e Beckler explicam Arthur Quesada. Vai parar de beber. Vai se endireitar na vida, a gente vai secar o Quesada. A gente não consegue, vai tá? dar pra igreja. A gente já fez pesquisa, a gente já buscou fontes, não dá pra explicar Arthur Quesada.
Não dá. Inclusive, é uma obra em andamento, né? Então, assim, é muito difícil, porque daqui a pouco ele vai estar imitando um outro animal, entendeu? Ele vai estar com mais 2 filhos. Você sabe que outro dia eu participei de uma dinâmica aqui do De Placa e tinha que escolher um peixe. Eu fui de cara no baiacu, só lembrava do que sabe. Que ele vai flutuando. O flutuar lento do baiacu que o Arthur Quesada faz é muito bom. É incrível. E o último, para fazer o nosso top 3, @Joe1353, dizendo que a gente poderia pular a parte chata do programa e ir direto pro que interessa, que é o Out of Context. Com toda a razão, Joe. E assim, só para trazer pro John, que quando a gente pensou o programa, a gente pensou em um Out of Context e como encaixar um programa dentro dele, tá? Quando o Fred Beckler aconteceu, a ideia era, tem vários perfis de Out of Context no Twitter e tal, vamos fazer isso, mas tem que ter o resto do programa também. Foi assim que nasceu o Fred Beckler Explica. Exatamente. Então, assim, tudo que vem antes do Out of Context é praticamente uma introdução. É um prólogo. Não é o programa em si, então você, Joe, está corretíssimo, Marcelo Beckler. E agora, nada de errado em você aproveitar essa reta final de ano e no dia 31 você colocar todos os nossos programas, fazer um corujão, né? Fazer uma grande sessão de Fred e Beckler Explicam para toda a sua família durante a véspera do Ano Novo. É bem melhor do que o especial vocês. do Roberto Carlos, tá? Bem melhor do que o especial do Roberto Carlos. Exatamente. Até o ano que vem.